porque sem vendas não entra o dinheiro em caixa, né? Todos aí, ou sejam projetistas, ou mesmo empresas aí que atuam no segmento na parte de integração, ou os parceiros aí com equipamentos e soluções para a área de energia solar, né? Mas, pessoal, eu vou trazer aqui algo substancial e vou tentar mostrar para vocês a importância da engenharia. Tão importante quanto a área de vendas, que o Theo trouxe para nós aí muito bem, é você entregar para o teu cliente. A gente já não chama mais de cliente, a gente chama para o teu parceiro, né? Que a partir do momento que se faz um bom atendimento e entrega uma solução para aquela pessoa ou para aquela empresa que foi buscar o seu atendimento, você vai gerar novos negócios. Ou é um lead qualificado, como o pessoal gosta de falar, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente da minha história. Eu sou nascido lá em Irati, no interior do Paraná, mas me criei em Curitiba, onde tive a oportunidade de fazer a antiga escola técnica, o Cefet, né? No curso técnico, eletrotécnica. Digo que comecei na área de engenharia elétrica, instalando padrãozinho de entrada e puxando fio em cima de forro, não tenho vergonha de falar isso. Hoje a gente tem agenda com o ONS, com o Ministério de Minas e Energia, né? Com o Conselho Federal de Engenharia, através de um grupo de engenheiros que nós temos para assessorar a parte de conexões e pareceres de acesso. Por quê? Porque de nada adianta uma boa venda se você chegar lá na hora de ligar o teu cliente, receber uma negativa da distribuidora. E a gente tem visto muito isso acontecer. Inclusive o mercado, a engenharia, não me levem a mal, criou um termo chamado instalador de placa. Por que isso? Porque ligar para o cliente, fazer toda a técnica de venda, sensibilizar o teu cliente que aquilo realmente é uma boa solução, mas esquecer de falar com o principal envolvido em todo o processo, que é a distribuidora de energia, é um crime muito grande. Tá? Então a gente tem visto muitos clientes falando mal da energia solar. Falar aqui da solar, né? Nós atendemos projetos aí de CGHs, que são hídricas, termos de biomassa, todas as fontes renováveis, né? Mas assim, chegar lá e falar para o cliente que o custo do projeto dele é 50 ou 500 mil reais, e depois ele receber um boleto da distribuidora dizendo que tem mais 5, mais 10, mais 20, mais 30 mil, ou que é inviável a conexão do sistema dele, seja na residência dele, na empresa dele, ou lá na cooperativa de grandes investidores, isso aí tem deixado a energia solar e os projetos aí bastante assim, estão perdendo credibilidade. Tá? Então, rapidamente, continuando aqui sobre a minha história, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na Copel como técnico em eletrotécnica durante 4 anos, acabei saindo para fazer engenharia, trabalhei em Instituto de Tecnologia do Paraná, na parte de pesquisa e energias renováveis, naquela época já, isso em 98, mais ou menos, né? E o que acontece? A gente acabou indo para engenharia, fui para Santa Catarina, trabalhei também na Celeste, que é a outra distribuidora, e acabei depois saindo da Celeste fazendo uma carreira no CREA, tá? Onde a gente trata muito a questão de engenharia e também a parte de instalação, onde tem uma empresa que é a Terra Energia, que faz a parte também de projetos, instalação de energia solar. Só que eu me distanciei um pouco desse segmento para atender o mercado que a gente vê hoje, que são as reclamações na parte de conexão. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para você sobre essas questões de como lidar muitas vezes com a distribuidora, né? Como existe um caminho do entendimento, muitas vezes que você pode buscar direto na distribuidora ou junto à ANEEL, que muitas empresas ou muitos vendedores ou muitos integradores de energia solar não têm seguido e têm criado, vamos dizer assim, muitos atritos com as distribuidoras, e isso não é interessante para o nosso negócio e para o cliente também não. Tá? Então vamos evoluir um pouquinho aqui. Falando um pouquinho também sobre a parte de engenharia, hoje nós participamos, eu sou representante do Conselho Federal de Engenharia, junto ao Ministério de Minas e Energia e junto à ANEEL também, para tratar de geração distribuída. Então, além do dia a dia aqui de vocês,
nos bastidores, existe muito trabalho para se manter a energia renovável no país, né? A gente sabe que é uma briga, vamos dizer assim, para adentrar o mercado das distribuidoras, porque hoje passou a GD ser uma ameaça realmente para o negócio das distribuidoras de energia, né? Não sei se tem colegas de distribuidoras aqui, isso é claro. No começo, eu estava na distribuidora quando surgiu a GD, a gente falava, não, isso aí vai ser um vagalumezinho só, 10 placas num telhado, mais 30 placas na outra. Hoje nós temos projetos nossos do Mercado Livre, autoprodutor, né, que isenta 50, 70, 100 mil reais na fatura do cliente. Então isso acabou sendo realmente uma pedra no sapato para as distribuidoras que também adentraram os negócios de GD. Então nós sabemos que tem distribuidoras que hoje estão no mercado de GD. Vou passar aqui, acho que é só próximo aqui. Eu tenho 2 slides. Esse é o primeiro. Nesse slide aqui eu trago um pouquinho, né, algumas tirinhas que eu busquei aí na internet, que mostram que não é tão simples, né, lidar com GD no Brasil, lidar com fontes renováveis, conectar. Existem diversas regras a serem seguidas, muitas caíram por água, né? Nós que somos oriundos ainda aí lá da resolução 482 de 2012, né? Tá? Aqui o Guilherme, aqui, colega também, que começou há muito tempo aí na área. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na Unicamp, em Campinas, em 2013, junto com o engenheiro que redigiu a resolução 482 da ANEEL. Tá? E o que a gente vê no decorrer dos anos, né? Mais de 10 anos se passaram, que realmente no país não é fácil, né? No Brasil, acho que isso no mundo, né? Não é fácil você entrar no mercado ou você sair, essa palavra é um pouco ruim, né? De refém, de ter que comprar energia da distribuidora que traz o poste até a frente da sua casa. Isso foi um paradigma no país, né? Na Europa a gente sabe que isso tem há mais tempo, mas a gente acompanha isso há muito tempo. Depois da 482 veio a resolução 687, depois veio, vocês podem olhar que tem, isso que eu estou falando tem aí algumas tirinhas. Depois a gente achou que com o marco legal da GD, com a 14300, estava tudo resolvido, né, pessoal? Tá? E depois veio a resolução 1059 e a revisão da resolução 1000, que para quem já trabalhou em distribuidora, foi uma coisa assim que chamou muita atenção, a ANEEL trazer para dentro de uma resolução que era 414, que tratava do atendimento ao cliente dela, todo o arcabouço que estava sendo tratado no 14300 através da 1059. Então ali virou uma salada de fruta, tá? E a gente tem visto que muitas empresas, muitos integradores, muitos profissionais que tratam de projeto de GD, de geração distribuída, ainda pecam em alguns pontos dentro dessa regulação, dentro das resoluções da ANEEL, dentro do PRODIST, que é o procedimento das distribuidoras. Tá? E a gente tem hoje a gente tem um grupo de engenheiros, assim como eu, né, ex-Celesc, ex-Copel, tem colegas ex-CPFL, ex-CEMIG, até tem cadê o meu amigo ex-CEMIG, nem está vendo a minha pata aqui, ó, o Edmil está aqui na frente, ex-CEMIG, que tratamos esses casos com as distribuidoras. Tá? Então, o título da palestra, inclusive, é Relacionamento com as Distribuidoras, que é isso que a gente tem hoje ofertado para alguns projetos. Pessoal, e pasmem, projetos grandes, usinas de 3 megas solar, usinas CGH de 4, 5 megas, que as CGHs entram na geração distribuída também, termos de biomassa de 5 megas, que é o limite para elas, usinas prontas. Mas a rede passa aqui na frente, eu achei que dava para ligar. Pessoal, isso é um crime. O sistema elétrico, né, ele é complexo. Ele existe variáveis técnicas dentro do processo, que hoje a gente vê que as distribuidoras têm usado isso muito como ferramenta para muitas vezes negativar um parecer. Mas a gente consegue, através do conhecimento das regras técnicas, muitas vezes,
e aí traz a importância também da engenharia, sentar com a distribuidora e falar, não, tudo bem, você talvez não tenha achado a solução para essa conexão, mas nós aqui, a gente tem o software que eles usam, a gente tem equipe especializada para fazer uma conversa com o operador nacional de sistema, se precisar falar de uma macro-região, tá? Para sentar com a distribuidora e trazer a solução a quatro mãos. Então, hoje, é o que a gente sugere muito aos integradores, muito às empresas que tratam grandes projetos, tratar isso em conjunto com as distribuidoras. Existem canais para isso, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Você falou do marco legal, taxação do sol, a gente passou por isso, né? Sobre inversores, o trabalho que teve lá, quando eu comecei a prospectar, e nisso o Theo, que estava aqui, tem muita razão, a minha primeira venda foi para minha esposa, que quando eu peguei uma licença, na época, na Celesc, para implementar a minha empresa, eu pedi para sair, para testar se eu conseguiria montar uma empresa, eu cometia muito erro de usar termos técnicos. E eu não conseguia sensibilizar realmente o cliente, né? A minha esposa, eu consegui forçosamente vender para ela, porque o primeiro sistema que eu instalei foi no telhado da minha casa, né? Em 2015, para fazer os testes lá, para daí poder oferecer a amigos, a empresários, um negócio que eu já estava na minha casa. E a minha esposa, ó, tudo bem, instala esse negócio aí, mas é um absurdo, nunca vi, a gente vai deixar de pagar uma fatura para a Celesc, ou para a Copel, para a Semig, isso nunca vai acontecer. E isso aconteceu. Né? A nossa fatura no início lá, que era R$350, foi para R$27. Depois a gente ampliou, né? Mais filhos e tal, colocamos mais no sistema, hoje a minha fatura seria R$800, eu pago R$50 para a distribuidora. Claro que todo esse arcabouço do subsídio, que daí trouxe aí a questão de tirar subsídio, taxação do sol, foi um debate a nível nacional. E o que acontece, pessoal? Essa salada de frases aqui não tem mais como fugir do cliente, seja ele um cliente empresarial, ou seja, um cliente simples, ali residencial, ele vê isso na mídia. Ele vê isso através de matérias, saiu agora, semana passada, do ex-diretor da ANEEL falando, né, desculpe, mas falando mal da geração distribuída, dizendo que a energia solar ela não ajuda nada o sistema, que vai ter que continuar investindo em energia termoelétrica. Lógico que a gente sabe disso, mas dizer que a energia solar, que a CGH, que a eólica, não são interessantes para o sistema interligado nacional, isso, na minha opinião, está errado. Né? Vamos pular para o próximo slide aqui, ver se eu faltou alguma coisa. Então, aqui eu gostaria de trabalhar um pouco mais disso aqui. De pano de fundo, aqui a gente tem o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional. Tá? É a rede do Brasil toda interligada, e nessa rede nós temos grandes usinas, como Belo Monte, Itaipu, grandes eólicas, assim como temos o telhado da minha residência gerando energia. Então você vê como é bacana, pelo lado da engenharia, enxergar que os desafios estão postos, simples não é, lógico, né? Para quem é acostumado a dirigir um veículo, até a gente fala que é um voltar para trás, né? Mas um veículo que é simples, passar um veículo mais tecnológico, você vai ter que ter um aprendizado daquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, depois que você pegar aquele aprendizado e resolver aquelas questões, você vai ver que aquilo é melhor. Então, a gente sempre falava que a tecnologia sempre vai vencer a burocracia. E o que é a burocracia? São as regras, a regulamentação, os diversos fóruns que tratam da geração distribuída no país. E dentre eles, né, pessoal, a gente tem o Operador Nacional do Sistema, que comanda todo o Sistema Elétrico Nacional através das linhas de transmissão. Por que eu estou citando o Operador Nacional do Sistema? Porque quando foi debatida essa questão de inversão de fluxo, que é o que está muito em voga hoje, né, que os advogados, inclusive, estão agindo muito bem em cima disso, porque existe uma regulamentação que muitas vezes não é seguida, a gente sabe que o Operador Nacional do Sistema ele tem um papel fundamental em avaliar e dizer se realmente as fontes que estão surgindo aí para conexão no sistema vão auxiliar. E a gente tem dados e inclusive depoimentos do próprio Operador Nacional do Sistema que a energia solar hoje, né, que é o principal foco desse fórum, ela alivia o sistema em um momento do dia. Lógico que durante a noite nossa solar não está funcionando, né? Mas durante o período da
da 1 às 3 da tarde, principalmente, a energia solar tem contribuído significativamente para alívio do sistema. Tá? Então, esse é um debate a nível de engenharia. Nós já tivemos oportunidade, algumas vezes, de estar debatendo com o ONS essas questões, principalmente lá na época de Minas Gerais, da CEMIG, quando a CEMIG, depois a Energisa, começou a negativar todas as conexões. Pessoal, e olha a importância disso. Não adianta nada a gente ter o melhor software, a melhor equipe de vendas, se o mercado hoje está enxergando, o cliente está enxergando que as distribuidoras estão negativando a conexão do sistema. Que a distribuidora está mandando um custo para o cliente arcar com a rede, que tem que ser modificada muitas vezes. Ah, mas o poste estava na frente aqui do meu terreno. Muita gente cometeu esse erro. Foi em regiões onde os terrenos eram mais baratos, compraram terrenos, tal, fizeram usina e estava passando uma rede lá na frente que não atendia aquela usina. Tinha que fazer uma reforma, trocar cabo. E nisso a distribuidora está seguindo a regra dela. Ela não está inventando essa regra agora. É uma regra que sempre existiu. O que acontece é que muitas empresas, e principalmente só com viés comercial, daí que eu falo que nós não podemos ser só instaladores de placas, nós temos que trazer a solução completa para o cliente, né? Acabou pecando nesse ponto. Tá? Uma outra questão, pessoal, que a gente traz aqui nessa salada de fruta também de siglas, é a ANEEL. Né? A ANEEL ela tem o papel importante de fazer esse meio de campo, é uma agência reguladora, de tratar os anseios da distribuidora e os anseios do consumidor. Né? Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque as distribuidoras são muito organizadas. E os consumidores, nós como consumidores, não como empresários, como engenheiros, como consultores, mas como consumidores, você consegue reunir o pessoal da rua, da tua casa, para ir lá na tua distribuidora reclamar que está com um nível de tensão ruim, ou que tem um problema lá na tua... É muito difícil hoje, você não consegue. Apesar de existir uma regulamentação, que é o Conselho dos Consumidores de cada região. E tem um órgão nacional que trata disso também. Representante dos consumidores da área rural, representantes dos consumidores da área industrial, representante dos consumidores da área industrial. Tá? E daí a gente traz a mudança para os... Muita gente usou o termo prosumidores, né? Que além de consumidores, são os produtores de energia, que passaram a ser tratados, muitas vezes, como inimigos pela distribuidora. Então, isso a gente tem que melhorar muito também através do diálogo com as distribuidoras. Né? Continuando aqui, né, outras questões que a gente vê, essa questão de ter um ambiente só, ela é bacana, mas ao mesmo tempo atrapalha com o ruído que vem ali do fundo. Ali, né? Então, você vê que eu estou tentando levantar um pouco o meu tom de voz para tentar abafar um pouco o ruído de lá. Mas estão me ouvindo bem, né? No fundo aí também, tá? Então, pessoal, além dessa questão da ANEEL, a gente cita aqui a ABRAD. A ABRAD, para quem não sabe, é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Então, enquanto os consumidores, sejam eles residenciais, comerciais, industriais, não conseguem ter uma organização, as distribuidoras têm, elas são muito organizadas, através de uma associação, que está sempre lá junto à ANEEL, debatendo, trazendo os anseios e os problemas delas. Né? Então, tudo isso, pessoal, são questões que muitas empresas que estão no setor, ou que estão entrando, muitas vezes desconsideram e acaba pecando e trazendo uma falta de credibilidade para a geração distribuída. Então, além dessa questão, hoje a gente tem visto muito as distribuidoras trazer situações muito técnicas para debate, além dessa questão do fluxo inverso, sobretensão, os indicadores de continuidade, a gente tem ali o DEC, FEC, que são indicadores coletivos, o DIC, FIC, DIMIC, que aposto que quase ninguém de vocês sabe o que é. Pessoal, hoje, a equipe de vendas que vai estar lá oferecendo ao cliente um sistema, ela não precisa saber de tudo isso. Mas vocês têm que ter, ou dentro da empresa de vocês, dentro do grupo, ou uma assessoria que possa auxiliar a entender a importância disso também. Porque vai chegar na distribuidora, ela vai levantar esses termos, ela vai trazer isso para a conversa.
E a ANEEL, que é a regulamento, fala, a distribuidora está falando dentro da regra. Então, vamos nós brigar com a distribuidora? Primeiro, nós temos que entender a regra para falar a mesma língua com eles, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, né, além de falar dos segmentos de geração, transmissão, distribuição, consumo, né, isso a gente traz a complexidade que é hoje o sistema elétrico nacional, tanto na parte estrutural quanto na parte burocrática e de tratativas para atendimento da geração distribuída. Tá? Depois de falar tudo isso de maneira bastante esparramada, eu organizei aqui no final, eu vou pegar os minutos aqui finais, 10 minutos, né? Estou bem no tempo que eu pedi para me avisar ali, 20 e 21. Eu vou seguir os 30 minutos, engenheiro gosta de ser metódico, né? Então, em respeito ao próximo palestrante, vou seguir os 30 minutos e depois algumas perguntas a gente pode estar tratando ali fora. Mas aqui, pessoal, nesse canto, a gente tem os termos que hoje a gente vê muito falar. Consulta de acesso, informação de acesso, solicitação de acesso, parecer de acesso, orçamento estimado, orçamento de conexão, participação financeira, ERD, que é encargo de responsabilidade da distribuidora, mínimo custo global e proporcionalizado orçamento. São todos termos que vêm nas respostas das distribuidoras, nas reuniões com as distribuidoras, são termos do dia a dia das distribuidoras. Tá? Mas é complexo? É complexo. Assim, as distribuidoras hoje elas trouxeram a complexidade do sistema para a conversa. E está no direito delas. Eu já estive lá dentro. Né? O setor, falando aqui agora da geração distribuída, tem que se preparar para isso. Como eu falei, muitos advogados estão se especializando nisso. Tivemos a palestra ontem do Thiago Bal, né? Muito bacana a maneira como ele tem enxergado. Os advogados têm buscado a parceria com a engenharia. Né? Acho que, assim como eu, como engenheiro, busco parceria com os advogados na hora de peticionar uma ação, seja ela administrativa ou já uma instância à frente, na hora de preparar um documento para encaminhar para a ANEEL, que o engenheiro ele traz soluções, mas muitas vezes na hora de preparar um documento, uma solução, a gente pega auxílio do jurídico. Né? Pessoal, esses termos que estão aqui do lado, todos eles são importantes para que vocês saibam como lidar com seus clientes. Tá? Alguém sabe o que significa todos esses termos que estão aqui embaixo, da maneira organizada? Só uma curiosidade, alguém tirando quem já teve em distribuidora? Né? Então, pessoal, isso aqui é o que está na resolução 1000. Né? Já não tem mais consulta e informação de acesso. Muitas vezes, o cliente ou a empresa que vai atender o cliente entra com uma consulta de acesso numa região e recebe uma informação de acesso, foi lá, fez a usina, achando que não tinha custo, depois, na hora do parecer de acesso, veio um custo lá exorbitante. Mas a distribuidora está ferrando com a gente. Não, a informação de acesso realmente não serve para nada, não servia, né? Porque hoje nem precisa fazer mais, né? Tá? É só um palpite da distribuidora. Tá? Por quê? Porque o que vai valer mesmo, pessoal, é a solicitação de acesso e o parecer de acesso, que é o documento realmente que vai garantir, seja um sistema com 10 módulos num telhado, seja uma usina de 3 megas, tá? A conexão baseado naquele critério que foi respondido. Sem custo, com troca de 1 km de rede, 2 km, troca de regulador de tensão, de religador automático, de banco de capacitor. Daí vem a engenharia pesada, porque a distribuidora ela traz isso para o jogo, porque faz parte do dia a dia dela. Tá? Então, o que a gente fala hoje? Pessoal, preparem, né, suas equipes, procurem essas assessorias especializadas nessa parte de tratar fluxo de potência, níveis de tensão, para que vocês tenham uma retaguarda forte na hora de atender o cliente de vocês. Tá? Porque tudo isso vai impactar ali na frente no orçamento estimado, tá? Depois no orçamento de conexão, que é o custo que muitas vezes não é passado para o cliente. Nós assessoramos o BRDE lá no Rio Grande do Sul, que é o Banco Regional de Desenvolvimento lá né, acho que o BRDE deve ter, não sei se tem no Brasil inteiro, mas nos 3 estados do Sul a gente assessora. Como que a gente assessora? O BRDE é procurado por um investidor
ou por um cliente industrial para financiar o sistema dele. 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. O BRDE, a gente já fez projetos para o BRDE e ele viu como a gente trata. Ele muitas vezes fala para o cliente, ó, eu estou vendo aqui, ó, que a empresa que vai instalar o sistema solar para você, ela não colocou os custos estimados com a rede. Tá? Ontem mesmo, pessoal, me ligou um colega lá do BRDE pedindo para eu assessorar uma indústria lá em Blumenau, que estava aprovado o orçamento para o solar, mas daí na hora de ligar, a distribuidora lá, Celesc, mandou o custo da rede de mais 420 mil reais. E daí faz o quê? O cara emprestou 2,5 milhões do BRDE, achando que aquilo ia dar uma parcela para ele economizar energia e pagar a parcela, e daí vem mais um boleto de 420 mil reais para o cliente pagar. Pessoal, isso é sério. Tá? Então, a parte de conexão, muitos integradores, muitas empresas deixam para depois. Isso tem que ser tratado, de repente, de maneira antecipada, até para investimentos, áreas onde você acha que o terreno é barato. Muitas vezes o terreno é barato, mas a rede não comporta a tua usina. Tá? E a gente tem muito essa especialidade em tratar isso para diminuir o quê? Trabalhar o mínimo custo global, tá? E trabalhar uma coisa que nem os advogados, desculpe, tem alguns colegas advogados, hoje têm tratado, que além da participação, que é o RD da distribuidora, é a questão do custo proporcionalizado. Muitas vezes a distribuidora ela trata uma obra de maneira técnica, padronizada, que ela atende mais do que precisaria para aquela usina. Então, não só o RD, que é um valor padrão baseado na demanda contratada da usina e num fator K lá da distribuidora, mas também esse custo proporcionalizado ou uma sobra técnica, a gente tem conseguido debater muito com a distribuidora e muitas vezes fazer ela entender que além dessa participação financeira do RD, ela tem que participar também financeiramente com algo mais e que isso geralmente, a gente tem tido muito sucesso, traz a viabilidade para a conexão das usinas. Tá? Então, pessoal, o tempo está correndo aqui, mais 2 minutinhos. Então, a gente gostaria muito de ver o setor do solar, o setor de renováveis, com CGHs, com a parte de eólicas também, termo de biomassa, continuar crescendo nesse país, continuar forte. Tá? É importante para isso. A engenharia hoje está aí para resolver. Ah, mas como é que eu vou fazer a automação da entrada e saída da minha usina? A engenharia traz soluções para isso. Tá? Então, a gente só alerta para que tomem cuidado, que a venda ela é muito importante. Ter um bom equipamento solar, um bom inversor, um bom módulo, um sistema de solo, a engenharia lá numa terraplanagem, uma avaliação do telhado, do carregamento do telhado é importante. Mas a parte da ligação de tudo isso na rede, no poste em frente à residência ou na rede em frente à usina que vocês estão tratando, ele é de suma importância para o sucesso realmente. E como o Guilherme falou aqui, a engenharia ela procura entregar o que ela promete. Tá? Então, a engenharia também é importante, pessoal. Eu sei que o engenheiro ele não é um bom vendedor, como o Theo falou, mas ele traz a solidez, os alicerces para o sucesso do empreendimento, seja ele pequeno, médio ou grande porte. Tá? Então, é isso, né, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Espero ter contribuído aí de alguma maneira. Estamos aqui novamente no Fórum GD, né? É sempre um prazer estar falando aí com os colegas aqui. A gente percorre os estados, aí, as regiões do Brasil. E vamos lá, a GD está aí. A GD ela não morreu, ela não vai morrer. Nós só precisamos estar nos reinventando e solidificando cada vez mais o nosso negócio. Ok? Obrigado a todos e fico à disposição para conversar aí quem quiser depois. Tá?